Olá, meus amores, estamos de volta com o programa Viver Bem. E hoje, na nossa reestreia, nada menos que professor Neemias Tavares, professor de psicologia, um psicólogo, um cientista internacional, apesar de nascido no Brasil, vive há 42 anos na Dinamarca. E muito difícil conseguir uma entrevista com ele, mas nós conseguimos uma exclusivíssima com ele. E ele vai falar para nós hoje sobre esse sistema Body Mind Talk, que é um sistema revolucionário de uso de determinadas técnicas da psicologia, justamente para desbloquear alguns traumas do passado, algumas crenças. Olá, professor. Primeiramente, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria que você nos dissesse o que é o Body Mind, de onde veio isso? Bom, primeiro deixa eu traduzir, que é uma expressão inglesa, que traduzindo em português seria mais ou menos assim: a linguagem do corpo e da mente. Isso porque o corpo, além de ter memória, ter inteligência, tem uma linguagem própria. E eu, durante 30 anos de estudos, eu descobri o código, não só da memória do corpo, mas também os símbolos das doenças. Então, se você conhece esses códigos, você pode se curar de mais de 90% das doenças, porque essas doenças chamadas psicossomáticas são justamente um símbolo da linguagem do corpo. O que você quer dizer é que as doenças não são doenças, né? São coisas que o corpo nos traz, é o modo do corpo falar, é isso? Sim, eu estou me referindo às doenças psicossomáticas, porque existem muitas doenças sérias que os médicos conhecem. Mas essas doenças que nos afligem na vida diária, como enxaqueca, alergia, e os médicos conhecem mais de 8.000 doenças. Mas 90% das doenças são somatizações, isto é, conflitos emocionais se transformam em conflitos biológicos. E eu passei por isso. Eu tive muito trauma na infância, e quando a mente esquece, eu costumo dizer, quando a boca cala, o corpo fala. Então, há pessoas que somatizam muito. Eu fui uma dessas pessoas. Quando eu cheguei na Dinamarca, 42 anos atrás, eu tinha epilepsia e cheguei a contrair um total de 5 doenças incuráveis. Câncer de próstata já tive, diverticulite, como é que chama essa hipertiroidismo. Tudo isso eu curei com essas técnicas. E eu posso dizer que graças às minhas feridas eu tenho essas pérolas que eu chamo Body Mind Talk, que é um sistema de psicologia energética, né? E não sei se essa expressão é conhecida aqui, porque também é uma coisa nova. Psicologia energética, existem vários sistemas, e todos eles têm ponto de partida no corpo e no sistema bioelétrico do corpo. Você poderia nos dar um exemplo de, por exemplo, como um trauma, um exemplo prático, determinado trauma, como virou? Um exemplo pode ser um caso que o senhor já tenha tratado, de um caso que virou alguma doença. E como isso foi tratado com o Body Mind? Bom, vou começar com o meu, que é um dos traumas que eu sempre pergunto aos meus pacientes, que influi na vida da gente, é o trauma de nascimento. E existem vários tipos. O pior deles é o trauma o prematuro. Imagine você estar há 7 meses na barriga da mamãe, todo confortável, de repente você é jogado numa caixa. Quer dizer, o sistema nervoso do bebê é inteligente. Quer dizer, o inconsciente interpreta isso como: minha mãe me abandonou, ela não me quer, eu sou rejeitado. O bebê cresce, recebe muito carinho, mas uma parte do inconsciente carrega essa dúvida o resto da vida. E dependendo do tipo genético, esse bebê vai reagir, ou no corpo ou na mente. No meu caso, eu tive o trauma de nascimento, que eu nasci quase morto, cianótico. Quer dizer, aí faltou oxigênio, e depois disso, em Sergipe, uma infância muito pobre. Eu repeti a escassez do ar, quer dizer, faltou
oxigênio, e eu repeti isso, escassez de dinheiro, escassez de amor, tudo. Porque um outro trauma foi o trauma da perda da minha mãe. Eu tinha 11 anos de idade, ela estava sadia e de repente inventou de morrer, não? Teve um ataque cardíaco e morreu em 5 minutos. Então, esses traumas eu congelei porque eu não chorei. Note bem um detalhe. Quando a boca cala, o corpo fala. Quer dizer, eu era o mais velho da família e depois aquele tabu brasileiro, o homem não chora, né? E eu tinha 7 irmãos, eu era o 8º da família e eu era uma espécie de pai. Então eu disse comigo mesmo, esses bichinhos aí não vão me ver chorando. O preço foi caro, porque, gente, toda vez que nós reprimimos emoções, por exemplo, na vida diária, o estresse da vida diária, é raiva, é frustração, é culpa, isso fica armazenado no corpo. Então, a parte do body mind é justamente a anatomia emocional. No meu caso, isso se registrou em diferentes partes do corpo e eu somatizei tudo. E os remédios, os médicos me ajudaram a sobreviver. E isso os médicos fazem todo dia, ajuda a pessoa, salva vidas. Mas as pessoas podiam fazer muita coisa para ajudar o médico, e é isso que eu ensino também. E se a doença tiver uma história emocional e você usar as ferramentas do Body Mind, você desativa o estresse, você dissolve aquela carga energética, porque no corpo, emoção é uma carga energética. Quer dizer, emoção forte de trauma. A dor do amor, se fosse medida em volt, é de alta voltagem. Isso se resiste nos músculos, nos órgãos. E o interessante é que o lado direito do corpo resiste tudo em relação ao homem. E ao lado esquerdo, tudo em relação à mulher. E eu sempre tinha acidente no lado esquerdo do corpo. Quer dizer, onde as emoções estão registradas, tem uma carga elétrica que não só pode se somatizar em forma de doenças, mas também dramatizar em forma de acidentes. Eu sempre pergunto aos meus pacientes, ou alunos, quando você se acidenta, se machuca, qual a parte do corpo? Porque tudo vem de dentro. Quer dizer, nada sai sem ter entrado. Sim. Quer dizer, a história da nossa vida está registrada e ela se manifesta na vida diária de várias maneiras. Uma coisa interessante é como nos seus estudos científicos você registra a raiva. Eu acho que uma coisa que, pelo menos para mim como profissional, o que mais colaborou para mim é a sua visão da raiva. Como o Body Mind Talk vê essa raiva, vê a raiva em si? Bom, raiva é como todos os outros instintos, um programa biológico de sobrevivência. Nós precisamos da agressividade. Uma pessoa de alta agressividade, ela tem garra para vencer na vida, para vencer os obstáculos. O problema da raiva é quando ela é pervertida. E a raiva é pervertida quando tem a dor da separação e a dor da perda. É isso que perverte a raiva. Então, crianças que têm o trauma de separação, porque são indesejadas, porque os pais se desquitaram, então, porque os pais brigam, não? Porque muitas crianças têm os pais em casa, mas quando uma criança vê os pais brigando, dispara no inconsciente dela medo de perda. E isso dá uma ilusão de separação e gera uma reação em forma de raiva, mas essa raiva já é uma raiva agressiva, pervertida, que se a criança for extrovertida, ela vai ser hiperativa, vai ser muito agressiva. Mas se for uma criança, uma pessoa introvertida, ela vai reprimir essa raiva e ela vai explodir em forma de depressão ou de ansiedade ou pânico. Por isso que no Body Mind eu não diferencio depressão, ansiedade, pânico de agressão. É a mesma coisa. A diferença é que numa pessoa introvertida, ela implode e se manifesta de outras maneiras.
E numa pessoa extrovertida, ela explode e se manifesta em forma de comportamento antissocial. Por isso que eu digo que quando você explode, você pode machucar alguém. E quando você implode, você se machuca. Foi o que aconteceu. Isso é maravilhoso. Acho que para nós, psicólogos, essa parte é extremamente importante. E só para terminar, eu gostaria que você citasse, porque infelizmente o Body Mind é uma coisa muito extensa, infelizmente nós não vamos conseguir passar toda a extensão, mas que você rapidamente, para quem gostaria de informações, só para que eles soubessem que técnicas que foram incorporadas, que foram costuradas, que tipo de técnicas que você usa, que você usou para formar o Body Mind? Muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Porque eu me inspirei em vários sistemas de psicologia energética. Um desses sistemas que tem uma variação enorme, chamada cinesiologia. Só a cinesiologia, só uma delas, que eu sou facilitador internacional, em 2 tipos, que é a cinesiologia aplicada e a cinesiologia pedagógica, que é especializada em problemas emocionais, mas especialmente nas crianças. Eu adoro trabalhar com crianças. Problema de dislexia, de conflitos emocionais, de problemas de comportamento, essa também é uma das minhas especialidades. Mas existe a biocinesiologia, cinesiologia comportamental, a psicocinesiologia, e disso eu tirei ferramentas que eu incorporo a vários sistemas. Eu sou formado em PNL, em coach, bioenergética. É mais fácil ver o meu currículo na internet, que é muito longo. Então, isso tudo me deu ideia para juntar e fazer uma fusão. E primeiro eu testei em mim. Eu sempre fui o meu primeiro cobaia. E eu sempre disse, uma coisa funciona comigo, vai funcionar com todos os outros, porque... Isso era muito complicado. Além de complicado, era resistente. Professor Neemias, muitíssimo obrigado. Quem quiser, como ele mesmo brincou, né, não dá nem para falar o currículo dele, porque realmente é extremamente extenso, mas quem quiser saber mais sobre o trabalho dele aqui no Brasil e até no exterior, porque ontem foi dada uma aula online e tinha gente, né, da Suécia, até estranhamos, né, de ter gente online, mas quem quiser saber mais dele é o www.neemias, esse Neemias é com H, né, N-E-H-E-M-I-A-S, né, neemias.info. Ok? Muitíssimo obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima.